noite, oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, uma gratidão de estar com vocês, para podermos juntos refletirmos nesse tema que muitas vezes nos faz duvidar dessas palavras. E antes de começar tudo, nós vamos encontrar no segundo do Evangelho, esse termo de amai vossos inimigos. Antes de tudo, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer a nossa prece inicial nesse dia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar mais uma vez com os nossos pensamentos apaziguados, buscando a compreensão, buscando-nos essa união. Que Deus possa nos permitir escutar essas palavras, refletir sobre elas, para que a gente possa conduzir a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas decisões, sempre pensando no amor que Deus nos proporciona, no amor que Deus nos dá, no amor que faz perdoar os nossos erros e de nossos irmãos que porventura tenham cometido alguma falta contra nós. Pedimos, Senhor, que nos ajudai, que nos instruí, para que possamos continuar essa caminhada que você nos oferece, para redimirmos das falhas e dos erros que cometemos, agraciando todos à nossa volta com um pouco de paciência e amor. Sabemos que nem sempre faremos isso, Senhor, mas com seu auxílio continuaremos nessa caminhada. Assim seja. Antes de citar esse tema, de amar os vossos inimigos, eu quis colocar uma palavra: lucidez. Lucidez. O que é isso? O que a gente significa lucidez? Tem alguns significados. A primeira é clareza de ideias. Então, quando a gente tenta buscar a lucidez, nós estamos buscando a clareza das ideias. É a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Então, para nós aprendemos, nós temos que conhecer. E mais, é a acuidade para que observamos os fatos relevantes. Acuidade é aquela observação, aquele carinho, aquela atenção maior para que a gente possa observar os acontecimentos. E se a gente ir um pouquinho mais, a lucidez significa brilho, claridade, transparência. Então é com esse brilho, com essa transparência, com essa claridade que a gente precisa interpretar o amai vossos inimigos. Conhecer, compreender, aprender e agir. Quando a gente tem lucidez, a gente não exalta os talentos, mas também a gente não evidencia a inabilidade dos outros. A gente analisa os fatos, tentando entender, buscando o entendimento com imparcialidade
e com moderação. Isso são falas do Hamed pelo Francisco Santo do Espírito Neto em Prazeres da Alma. Se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente vai ver Paulo, em Romanos, entre Romanos 7, 10 e 20. O que Paulo nos diz? Não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Olha, então quando você tem a consciência, a lucidez de que você pode mais, que você consegue mais, você consegue direcionar os seus pensamentos. Então, amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ao primeiro momento, essa fala é pesada para a gente. Nós assustamos, porque outrora dizia o contrário para a gente. Mas para analisar esses inimigos, esses vossos inimigos, a gente tem que questionar: quem são esses inimigos? Eu vou tentar colocá-los em 3 grupos, para que a gente possa entender um pouco mais. O primeiro grupo, que por dizer assim inimigos, são os que estão encarnados, como nós estamos. Quem são esses? São aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, magoadas, incompreendidas por nós e nossas atitudes. Por algum motivo, nós geramos naquela pessoa uma insatisfação, através de palavras, gestos, sentimentos que temos no dia a dia. Nossas relações do dia a dia não são relações outroras, não. Essas são todos os dias. A gente tem relações com as pessoas, e algumas pessoas podem se sentir isso com as nossas atitudes. Muitas dessas vezes, nossas atitudes, nós não teremos consciência daquilo que fizemos para as outras pessoas. Às vezes a gente não consideramos que fizemos algo para atingir aquela pessoa, para magoarmos aquela pessoa. Nós nem muitas das vezes consideramos essa possibilidade, por nossa invigilância e nossa incapacidade de percepção. E aí geramos alguns inimigos. O segundo grupo são aqueles que estão desencarnados. Esses aí já estão um pouquinho mais, esse desavença já foi um pouquinho maior, porque eles ficaram em vida e ainda levaram além do túmulo esse desafeto para a gente. Levaram essas mágoas marcantes, foram tão marcantes para eles, que eles querem, por sua incapacidade de compreensão igual a nossa, de vingança, de ódio, E o terceiro grupo, que é o grupo que eu acho que é o mais difícil, é aquele grupo que às vezes não observamos nenhum momento, que somos nós mesmos. Nós somos nosso inimigo mais próximo. E são aquelas que dá mais trabalho para a gente reagir. E esses inimigos, eles estão dentro de nossa alma. Eles estão
arraigados com a gente, grudados, não sai, está ali o tempo todo. Eu vou falar de 5, para a gente não estender muito. O primeiro inimigo maior que a gente tem é o egoísmo. Ele nos tolhe a nossa visão, impede que vejamos as necessidades dos outros, principalmente daqueles que amamos. Juntinho com ele tem o orgulho, que não nos permite, acolher a luz do entendimento, que nos deixa sem equilíbrio, ele nos balanceia demais. O outro que vem juntinho, esses três andam junto de mão dadas, vaidade. Então, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Ele nos superestima, eleva o valor próprio, nosso valor próprio. Ele faz-nos desprezar o merecimento dos outros. Esses três, quando se juntam com a gente, cutuca, eles aprontam muito com a gente. Depois a gente tem mais outros 3. Desânimo. Impede que a gente faça alguma coisa. Tudo ele põe um quererzinho ali que você não consegue. Você fica inerte, parado. Não consegue fazer nada. O outro, junto com esse desânimo, é intemperança mental. É aquela que a gente não tem disciplina, a gente não tem aquela obrigação de fazer, a gente deixa, eu vou ler um pouco o Evangelho, depois eu leio. Mas está no meu horário de fazer o Evangelho no lar. Hoje é feriado, eu não vou fazer o Evangelho no lar. Então essa intemperança mental nos leva à indisciplina. O outro que temos conjuntamente é o medo de sofrer, o medo da gente buscar as nossas mazelas, o medo e a oportunidade de crescer, porque a gente só vai crescer quando a gente passa a nos conhecer. Então todos esses inimigos internos nossos são agentes nocivos, Eles corroem o nosso espírito, as nossas energias e nos levam à instabilidade, à nossa instabilidade mental. E essa gente só vai olhar para ele se a gente conhecer, se a gente refletir sobre cada ponto desse. Tem 2 situações que faz esses inimigos agirem muito à vontade e ficarem muito ao nosso lado. É o desejo e o apego. Quando temos desejo de algo, muitas vezes corremos ansiosamente a fim de conquistar a qualquer preço o que não temos. Passamos por cima de tudo e de todos sem olhar suas consequências. E o outro é o apego. É aquilo que a gente já tem, mas a gente guarda para não usar. O medo de perder. Eu vejo que existe uma necessidade para com o próximo, mas eu estou agarrado com aquilo ali. Eu não consigo desfazer desse hábito. Eu quero melhorar, mas eu não consigo deixar de lado essa situação. Então, o desejo e o apego, tanto as coisas
materiais como imateriais. Então, quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, Ele está nos referindo a esses dois tipos: os inimigos exteriores, que são os encarnados e os desencarnados, e nossos inimigos interiores. E esses inimigos interiores, eu preciso trabalhar ao longo das minhas existências. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar, mais eu tenho possibilidade de fazer essa conquista. E quanto aos inimigos externos? Quanto que eu devo perdoar? Jesus disse: é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. Não é esse número. Esse número é uma característica da época em que Jesus falava, mas o que quer dizer? Quantas vezes forem necessário, eu devo perdoar os meus inimigos. O que é, então, esse perdão, esse amor? Lógico, nós não estamos falando aqui de amor igual ao amor de uma pessoa querida, igual ao amor de um próximo, onde que a gente tem uma boa relação. Não é isso que Jesus quer dizer. Ele sabe que nós não teríamos essa capacidade imediata de ter esse amor que a gente tem por um familiar, né, por uma mãe, por um pai. A gente não teria esse amor tão imediato por um inimigo. Então, o que seria isso que Jesus queria dizer? É não ter, é trabalhar para não ter o ódio, o rancor, o desejo de vingança. É saber que aquele que nos fez mal, aquele mal poderia ter sido feito por nós também, num momento de invigilância. E esse trabalho de buscar não odiar, não ter vingança, é incondicional. Nós precisamos buscar essa reflexão sem ter segundas intenções, né? A gente não pode, eu vou fazer a troca, faz isso para mim que eu te perdoo, né? Seja bonzinho comigo que eu te perdoo. Não, você vai perdoá-lo independente se ele vai continuar a agir da mesma maneira. Logicamente você não precisa agradar, estar ao lado, não é isso. Se conseguir, ótimo, mas esteja ao lado de coração, sem esperar nada em troca. Significa que aquela pessoa pode errar, cometer o mesmo erro com você, mas também você não precisa estar numa convivência. Isso é extremamente importante, que também não podemos ser indiferentes com essas pessoas. Quando é nos colocado para que possamos perdoar, não sermos indiferentes. E se aquela pessoa buscar a reconciliação conosco, devemos reconciliar. Reconciliar sem ter condição. Não vou voltar a conversar com você se você não repetir isso. Não, nós estamos colocando condições. É difícil, mas é o objetivo que Jesus nos coloca. É o objetivo de buscarmos apaziguar. E geralmente, quando nós não conseguimos, é porque está muito próximo de nós aqueles inimigos internos. Aqueles inimigos estão falando alto com a gente. Para que você vai dividir isso com ele? Isso é seu merecimento,
Você lutou por isso há muito tempo. Olha como que você tem maior capacidade do que ele. Olha, ele não chega a seus pés. Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Por outro lado, também ficar isolado, sem querer vencer as dificuldades da vida. Quietinho, sem saber nada, ter medo de crescer, de conhecer, de relacionar com os outros. Não podemos, precisamos manter a caminhada que Jesus nos propôs. E como fazer com esses inimigos internos, já que eles são mais difíceis, já que eles interferem até com os externos? Eles nasceram da onde? Eles nasceram das trevas da nossa ignorância. Nas nossas existências, cometemos várias atitudes e essas atitudes ficaram marcadas no nosso ego. Essas calamidades que criamos, a gente só consegue vencer com trabalho. Trabalho na oficina da educação. E como que a gente faz esse trabalho na educação? Através do conhecimento, do esclarecimento e da autorreflexão. Não precisamos espalhar para ninguém que temos esses inimigos. Não precisamos brigar com os outros que enxergam esses inimigos em nós. Mas precisamos escutar a voz da nossa alma. Precisamos observar nossas atitudes, nossas colocações no nosso dia a dia. Precisamos analisar, reavaliar os nossos passos, as nossas caminhadas. E aí a gente pega no quê? Nos elogios, nas críticas. Nós não podemos deixar que a única opinião externa possa nos tornar prejuízo de um juízo alheio. Prisioneiro de um juízo alheio. Nos tornarmos refém do julgamento das outras pessoas. Tanto o julgamento de elogios, como o julgamento de críticas. As críticas, às vezes, é menos perigosa do que os elogios. Os elogios a gente afunda muito mais rápido. E é onde que a gente busca o auxílio? O primeiro auxílio é o auxílio quando que a gente está aqui, na nossa casa espírita, é na nossa religião, é no conhecimento, é no estudo. Depois a gente tem as terapias. Nós temos a terapia psicológica, a terapia medicamentosa. Os grupos de estudo geralmente são terapias, na maioria das vezes. Eles nos ensinam, nos colocam pontos. E aí eu faço um convite. A nossa casa tem vários grupos de estudo, onde que a gente possa nos relacionar
nos buscarmos as ideias, seremos acolhidos, né? Porque as pessoas que estão nesse grupo de estudos estão na mesma caminhada, não existe nenhum diferencial, somos todos juntos. E nós precisamos fazer isso porque nós precisamos proteger e dirigir a nossa existência terrestre. Sabemos que essa não é a primeira e não é a última. Faz parte de um grupo de existência que nós estivemos. E sabemos que também não estamos juntos por acaso. Já estivemos em outras caminhadas juntos. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é não ignorar o nosso erro, não esconder o nosso erro. Esse erro, ele precisa ser observado, mas também não precisa ser julgado. Então não devemos nos julgar, mas principalmente não devemos nos condenar. Nós precisamos ter isso em mente, que nós não podemos permanecer no nosso erro, mas não precisamos ser condenados. Busquemos entender e traçar metas para superá-lo, esses erros que a gente comete, sem ter nenhum problema de refazer essas metas, mas sempre com o objetivo de conquistar. E aí vem aquele ensinamento que Jesus nos deu através de seus seguidores, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, ou vos libertará. Livres de quê? Conhecimento. Conhecer que o Espírito é eterno, conhecer cada vez mais. E aí a gente agrega nossos irmãos que já têm um conhecimento melhor do que nós, que já atingiram esse crescimento, eles retornam para nos auxiliar, né? Como nós retornaremos e ajudaremos aqueles que ainda não têm o conhecimento, mas sem julgar, sem condenar aqueles que ainda não têm o conhecimento, e tendo muita gratidão para que possamos ter esse conhecimento, essa gratidão dessa doutrina que nos liberta, que nos consola, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, essa alta reflexão possa nos conduzir a amar esses inimigos, principalmente esses inimigos que aqui nos fazem crescer, que um dia possamos não ter nenhum inimigo, nem os inimigos externos, nem os inimigos internos. Gratidão a todos vocês. E para encerrar, que essa fala não é especificamente para ninguém, essa fala é para nós todos, todos juntos na caminhada. Todos nós temos um pedacinho disso aqui que a gente conversou hoje. Para a gente terminar, vamos mais uma vez agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de esclarecimento, pedindo auxílios aos nossos irmãos que nos agraciam com suas bênçãos, que nos traz essa tranquilidade, essa paz aqui nesse centro, que possamos levar
essa paz, esse carinho, essa informação por onde andamos, onde que a gente possa levar o consolo e também ser consolado, que a gente possa fazer dessa caminhada de cada dia uma alegria de estar ao lado de Jesus, ao lado dos nossos irmãos, que nos traz com tanto amor, com tanta sabedoria, essa paz interior, essa paz que nos faz estar em conjunto, em união com nosso Pai. Assim seja. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.